O que é Goécia, ou Goétia, ou o termo mais comum de ser ouvido, anti-Goécia? Nesse vídeo, vamos lá. Olá, queridos iluminados, Rafael Branco de volta em mais um vídeo aqui no canal da Luz e Arte, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que de forma alguma é bom: Goécia. Pô, Rafael, se não é bom, por que você vai falar sobre isso? Porque eu acho muito importante nós, profissionais dos tratamentos espirituais, entusiastas, estudiosos e etc., sabermos também um pouco mais sobre coisas complicadas, ruins, para que a gente entenda, para que a gente ganhe saber, vocabulário. E Goécia é um negócio que infelizmente não é bom de forma nenhuma, mas é muito importante que a gente saiba disso. Vou começar dizendo que Goécia é um sinônimo para magia. Simples assim, Goécia é magia. Que tipo de magia? A não boa. Por isso é muito comum você ouvir hoje em dia um tratamento anti-Goécia, porque a Goécia nunca será uma boa magia. Na teoria, Goécias são práticas mágicas consideradas não naturais, proibidas e diabólicas. Peraí, então se Goécia é uma magia do mal, nós temos uma magia do bem? Temos sim, o antônimo de Goécia vai ser a teurgia. Teurgia são ritos e práticas religiosas que buscam proximidade com o divino. Algumas linhas também chamam Goécia de baixa magia e a teurgia de alta magia. Tô comentando essas coisas que é pra, se você não conhece, você ficar com um vocabulário. Caso você escute isso por aí, já sabe do que tá tratando. Mas vamos à história, porque é importante saber de onde surgiu Goécia. A Goécia, ela se popularizou no século XVII num grimório de um livro que era chamado A Chave Menor de Salomão. Porém, a palavra vem de muito antes, eu estou falando da Grécia Antiga. Goécia também foi citada em publicações do neoplatonismo quando se referiam à baixa magia. Nos livros clássicos gregos antigos, tem um livro muito particular que é o Elogio de Helena. Este livro foi uma das primeiras citações sobre Goécia, lá na Grécia Antiga, e ela tratava da Goécia como uma magia de invocação dos mortos. Ou seja, necromancia. Estas referências de necromancia como Goécia se repetiram por várias publicações em várias épocas, mas ela foi teorizada inclusive, para você ver a importância que a palavra Goécia tinha para o lado do mal, a primeira enciclopédia do mundo chamada Suda, que foi escrita no século X, lá em Constantinopla. Ela teorizava Goécia como baixa magia. Depois desse período todo, desde a Grécia Antiga, veja, tô falando de épocas bem antes de Cristo, até chegar no século X, ou seja, olha o tempo que já passou nisso, a gente chega ainda num período que foi um período muito legal para muitas coisas, mas muito complicadas para outras, que foi a Idade Média. Porque a Idade Média foi aquela nascer de teorias, e a grande maioria delas teorias malucas, né? E a Igreja Católica nessa época, tava querendo teorizar tudo que podia, lógico, a seu favor, óbvio. Então eles teorizavam de tudo, o que era bom, o que era ruim, o que podia fazer, o que não podia, o que era proibido. E assim, eu até citei num vídeo passado que eu expliquei o que são íncubos e súcubos, né? Um livro que é deste período, que é o Malleus Maleficarum, que lá eles colocavam tudo o que seria Goécia e tudo o que fosse merecedor de punição. Aquele períodozinho legal, né? Que eles pegavam a mulherada por qualquer coisa e botavam na fogueira e falavam é bruxa, tudo nesse mesmo balaio de tempo. Então, nesse período, a gente teve a disseminação da religião pelo mundo, do catolicismo, né? A versão definitiva da Bíblia também veio desse período. Bem, várias coisas aconteceram de boa e de ruim. E nessa super criatividade, principalmente católica da Idade Média, a Goécia só ganhou mais popularidade ainda. Porque eu citei que na Grécia Antiga, lá no livro Elogio de Helena, a Goécia foi comparada com necromancia, mas quando chegou na Idade Média, a Igreja Católica colocou diversas paraciências como Goécia, intitulando aquilo como isto é algo ruim, isto é algo do mal, e a lista foi bem grande. A Goécia foi, inclusive, igualada à magia negra, foi aí que surgiu esse termo magia negra, e os católicos diziam que Goécia era um sinônimo de magia negra.
Goécia foi apontada como uma metodologia para a conjuração de seres demoníacos em ritos blasfemos. A antropomancia também foi considerada Goécia. Antropomancia é complicado, você não deve saber o que é. Espero que não saiba, mas eu tenho que explicar, né? Antropomancia era a leitura de futuro nas entranhas de um ser humano sacrificado. A própria Igreja Católica, neste período, usava a Goécia num processo chamado lecanomancia, que era conquistar um demônio através de água exorcizada. Na época chamavam de água exorcizada, mas é o que hoje a gente chama de água benta, e foi aí que nasceu o exorcismo. Exorcismo era Goécia. Mas como era um combate a um demônio por tratar deste tipo de frequência, era considerado Goécia, mas como era para expulsar o demônio, a Igreja Católica praticava. Outros métodos de leitura de futuro também foram teorizados como Goécia, então eu vou citar a listinha. Você já deve ter ouvido falar de algumas com certeza. A geomancia, que é a leitura de futuro na Terra. A piromancia, que é a leitura de futuro pelas labaredas do fogo. A aeromancia, previsão de futuro pelo movimento dos ventos e das nuvens. Quiromancia, tentativa de leitura de futuro pelas linhas das mãos. Até os auspícios foram considerados Goécia. Auspícios é um processo muito antigo que era a tentativa de previsão de futuro de grandes eventos ou catástrofes através do movimento e do voo dos pássaros. Tudo isso para a Igreja Católica era Goécia. Tudo isso. Então, assim, Goécia hoje a gente entende como algo do mal, uma magia, uma baixa magia, algo ruim, mas nesse período da Idade Média a Igreja Católica deu uma exagerada em algumas coisas, porque alguém que vai ler a mão de alguém vai usar magia negra, não. Mas é aquela coisa, vamos botar tudo como ruim, tá tudo bem, vamos seguir, quem não gostar vai pra fogueira. Simples assim. Tudo que envolvia nessa época a tentativa de leitura de futuro, previsão, a Igreja Católica via que era um fim profano. Tentar adivinhar o futuro era profano, era Goécia. Simplão. Já era. Acabou. Perdeu. Você lê futuro, você é cartomante, não volta para a Idade Média. Vai correr perigo lá, hein? Trazendo aqui para o nosso momento atual, né, a Goécia ela ganhou mais significados ainda, né, se desprendendo dessa coisa de que, tentativa de leitura de futuro é Goécia, eu acho que aí foi um exagero, mas na nossa compreensão moderna, coisas novas surgiram como Goécia. Vou citar para vocês, chips e implantes são considerados Goécia, obsessores são considerados Goécia, aparatos de vampirismo energético, Goécia. Trabalhos religiosos voltados ao malefício de alguém. Goécia. Então, gente, Goécia não é legal, tá? Houve esse exagero no passado de falar que tudo que era, vamos dizer assim, tudo que era esotérico era Goécia. Vamos esquecer essa parte da Idade Média. Mas entendam, Goécia não é bom. Por isso que hoje em dia existe o processo da anti-Goécia para tentar limpar, romper esta ligação que uma pessoa tem com certos seres trevosos, com certas vibrações não benéficas, coisas do passado dela ou até do futuro, né? Bem, Goécia é magia desqualificada, baixa magia. Então, se você puder sempre usar um bastão numa limpeza, você está proporcionando sim um rompimento com estas ligações trevosas que todas são consideradas Goécia, e isto nunca será benéfico para ninguém. Então, se você quer ampliar o seu trabalho, o seu atendimento no lar que você trabalha, no seu consultório, faça rituais de anti-Goécia para rompimento desses vínculos para você e para o seu paciente, que com certeza isso vai proporcionar sabe tira aquele pesão, joga fora, assim, e, nossa, anti-Goécia eu super indico, tá? E usem os bastões, anti-Goécia tem tudo a ver com a sua ferramenta de poder aí, de ampliação da sua emanação positiva, e use, porque ele vai te ajudar bastante nesses processos, beleza? Vamos lá, gente, expliquei mais uma Goécia para vocês, ou Goétia, né? Pode ser Goétia também, que tinha esquecido de falar, porque no grego a palavra original era Goétia, né? E aí ela mudou quando ela veio para a Idade Média, ela passou a ser chamada pelos europeus de Goécia, mas tanto faz, são sinônimos. Era isso que eu tinha para falar para vocês.
Se você gostou desse vídeo, por favor, dedinho pra mim, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe e me ajude. Um grande abraço pra você. Expliquei mais uma. Se quiser perguntar, quer que eu explique alguma coisa, um novo vídeo de o que é alguma coisa, pergunta aqui embaixo que eu faço pra vocês. Grande abraço e sejamos todos luz sem Goécia.